Fala galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Lucas, está começando mais um episódio do Startup Life, seu podcast de empreendedorismo, tecnologia e inovação. Hoje roubei o lugar aqui da Cris. A Cris, a nossa head de comunicação, não vai participar hoje, mas vai participar comigo de co-host, que já estava um pouco sumida aqui do podcast, mas está de volta. Doutora Froener, prazer de ter contigo. Prazer de ter você comigo aqui. Lucas, tu me disse que eu era convidada? Não, tá co-host. Agora eu sou co-host. É co-host do episódio. Pode botar no teu LinkedIn. Então tá, muito obrigada pelo convite, Lucas. E tu roubou o lugar da Cristiane? Peguei emprestado. A Cris é insubstituível. Então tá, pessoal. Hoje a gente vai falar de um papo muito legal. A gente vai falar um pouco aqui sobre gestão de time, principalmente a parte de gestão de time jurídico. Então, fazendo a curadoria especial que a gente sempre faz aqui no episódio, trazendo convidados realmente de peso para vocês. Hoje não podia ser diferente. Então a gente trouxe a Thaís Concílio. Ela é head jurídica da Asas e de regulatório e de people. Então, Thaís, muito obrigada por estar aqui com a gente. A Thaís veio presencial aqui no nosso estúdio gravar, que pra gente é sempre muito bacana. Então, Thaís, te apresenta um pouco aqui pra galera. Oi, galera. Primeiro, muito obrigada, Lucas e Dani, por me convidarem pra gente fazer esse bate-papo. É sempre uma honra falar um pouquinho sobre gestão, departamento jurídico, regulatório. É o que eu gosto e espero poder acrescentar um pouquinho aqui com vocês. Bacana, bacana. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá. Eu já começo fazendo algumas perguntas. Eu aprendi, vou usar muitos jargões da Cris, né? Porque a Cris não tá aqui, mas ela me ensina bastante coisa, porque ela é jornalista, né? A gente é advogado, a gente tem que aprender um pouco com jornalista também. A Cris sempre me comenta, Lucas, tem que fazer perguntas difíceis, que tira a galera da zona de conforto. Então, Thaís, para abrir, eu queria que você falasse um pouco hoje da tua jornada ali de criação de time, né? A gente até estava falando um pouco ali dos bastidores. Quando a gente fala de gestão eficiente de time jurídico, a gente tem várias vertentes, né? A gente pode falar um pouco de qual que é a visão de um escritório, o que o parceiro espera muitas vezes do escritório ou do jurídico interno, o que o board espera do jurídico interno. Então, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente da sua experiência, da sua visão aí nessa tua trajetória de começar do início, né? Montagem de time jurídico. Você pode, se eu não me engano, você foi uma das primeiras ali do jurídico da Asas. Como é que foi esse desafio, assim, de zero e começar a montar time? Tá bom. Então, assim, construir um departamento jurídico, não importa se é num escritório ou um jurídico interno, é sempre muito desafiador. Eu entrei no Asas, a fintech que eu trabalho, em 2017, e foi justamente para fundar o departamento jurídico. Eu era recém-formada, eu acho, tinha 23 anos, e o meu primeiro passo foi entender como que eu posso agregar valor ao negócio sendo um jurídico diferenciado. Porque no meu caso, eu trabalho numa empresa de tecnologia. Sim. E isso diz muito sobre como um jurídico pode agregar, né? Tem uma frase que eu gosto muito, tá no livro Direito das Startups, que fala assim: inovar é extremamente difícil. Empreendedorismo é extremamente difícil. O direito, a advocacia é extremamente difícil. Agora, junta esses três e tenta advogar dessa maneira. Então, assim, eu gosto de trocar o difícil por desafiador. Criar um departamento jurídico hoje, ele é extremamente desafiador, mas é gratificante, porque o nível de impacto que a gente pode gerar numa empresa ou no escritório é na mesma proporção. Então, quando eu entrei no jurídico do Asas, primeiro eu precisava entender em que empresa que eu estava trabalhando. Perfeito. E isso é muito importante para qualquer pessoa que trabalha com jurídico, entender o ambiente que você está e se é regulado ou não. Então, hoje eu trabalho no mercado financeiro, tem um banco central. Mas se você trabalha no ramo da saúde, vai ter o supervisor. Tendo comunicação. Exato. Sim. Então, o jurídico tem que ter essa clareza, esse bom senso do ambiente que ele está atuando. Jurídico de escritório é mais difícil ainda, porque atua geralmente com vários tipos de segmentos, né? Depois disso, entender como jurídico eu agrego valor ao negócio. E o jurídico não precisa ser uma equipe no começo, pode ser um jurídico de uma pessoa. Porque o que monta o departamento, processos, tecnologia e pessoas. Tendo uma, já está valendo. Perfeito, excelente. E eu queria que você comentasse um pouco, a gente fala muito aqui dentro do escritório, né? Quando a gente vai atender muitas vezes,
A gente vai falar um pouco, tentar focar mais no departamento focado para tech, né? Porque senão a gente vai falar um pouco de cada coisa. Mas a gente fala muito aqui dentro do escritório do advogado, né? Eu costumo brincar, falar que no escritório que muitas vezes o advogado hoje em dia ele parece mais um dev do que um advogado, né? Porque eu falo, advogado é uma profissão de relacionamento, uma profissão de confiança. Tu tem que ser bom tecnicamente? Tem que ser bom tecnicamente, mas muitas vezes não é só isso, né? Assim como o cara que é só bom de conversa e não é bom tecnicamente, também ele não perdura dentro do negócio. E isso fica muito claro, pelo menos do nosso lado, quando tu vai atender uma empresa que é muito diferente de tu atender o founder, é muito diferente de tu atender o head jurídico, né? Cada um tem uma expectativa diferente, cada um tem mais apetite a risco, o outro já quer mais a excelência, obviamente. Falam línguas diferentes. Falam línguas totalmente diferentes. E eu queria que você comentasse isso, porque muitas vezes o departamento jurídico interno, o jurídico como um todo, é visto como o setor do não, né? Cara, mandou pro jurídico, esquece, não vai voltar, já vamos ver o que a gente faz. E qual que é a tua visão em relação a isso? Porque muitas vezes o jurídico, ele é um parceiro estratégico na área de produto, na área de negócio, mas via de regra, ele é visto como o setor do não, né? Sim. Isso é engraçado, porque hoje, no jurídico do Asas, a gente tem que o simples não deve ser evitado. Então, Legal. a gente atua com base nessa premissa e isso vai de acordo com a construção do departamento. Mas eu gostaria de voltar na questão da comunicação. Por favor. Porque a gente aprende com os erros, aprende com o processo. Os advogados, naturalmente, a gente passa por uma faculdade muito formal, o nosso tipo de escrita também é dessa maneira, então a nossa comunicação muitas vezes é mais robusta. Quando a gente entra para trabalhar numa empresa, e aí, vamos lá, tecnologia ainda, é uma das primeiras coisas que a gente precisa adaptar para conseguir fazer com que uma mensagem chegue. Então, eu lembro que no começo do Asas, eu peguei a primeira coisa para atuar foi regulatório, mas logo em seguida eu quis entender o contencioso. O que a gente tinha de processo judicial, quais eram as causas. Para mim, era maravilhoso, eu gosto de ler um processo judicial. Eu queria contar para o meu CEO, falando, olha, a gente recebeu um processo judicial em que o autor está pedindo isso, isso e aquilo. Ele alegou tal tese na inicial e tal. E o CEO olhava para mim. Sim. E aí? Qual o risco? Quanto vai custar? O que você quer dizer com isso? Sim, para ele não significava nada. E aí eu, poxa, uma vez, duas vezes, na terceira tu pensa, não, eu tô me comunicando de uma maneira não assertiva com essa pessoa. Porque o CEO, ele é muito mais objetivo, ele cuida de muitas áreas da empresa e eu preciso me comunicar de uma maneira que ele entenda o que o jurídico está agregando. E foi aí que eu comecei a trabalhar com métricas no jurídico. Então eu falo, hoje a gente tem 5 processos judiciais, o risco do provável é tanto. Tantos reais, sim. Os processos duram, em média, 6 meses. Claro que depois vai ficando mais complexo. Mas eu não falava mais do caso, não falava da tese do autor. É probabilidade de impacto, né? Sim. Tem a X possibilidade, impacto é Y. Então, o que tu fez para o jurídico não ser visto como um custo, mas um investimento, foi trazer as métricas, Isso. demonstrando para o negócio como aquele setor vale a pena. Exatamente. O investimento ali, né? E fez total diferença, porque até hoje eu converso com muitos advogados ou pessoas que cuidam de jurídico, como que a gente mostra para o CEO, para o board, diferente de como a gente vai falar com a nossa equipe ou às vezes com um gerente interno. Então, uma das maneiras de me comunicar bem, especialmente em empresas de tecnologia, era perceber como eles se comunicavam, o que eles queriam saber. E aí eu consegui, então desde 2017, o jurídico do Asas trabalha com métricas. Antes eu não tinha nem muita coisa para mostrar, mas a cultura de um jurídico trabalhar com dados faz diferença hoje, né? São 6 anos depois. E essa linguagem é muito importante, sabe? Que eu tô aí quase 10 anos trabalhando com empresa de tecnologia e a gente aprende a se comunicar com o cliente da mesma forma que tu se comunica com o teu CEO, a gente aprendeu que tem que se comunicar com o nosso cliente assim, senão não vai pra frente. E aí eu voltei a estudar agora, tô fazendo mestrado, e eu lembro, assim, uma das primeiras aulas que eu fui, que aí o professor falou, tal, fez uma explanação, e aí um colega pediu, mestrado em Direito, né? E aí um colega pediu para falar.
E, gente, o rapaz ficou ali uns 5 minutos. Uhum. Né? Sabe aquela enrolação de advogado? Bom dia, professor, uma oportunidade maravilhosa. Data Vene. Muito obrigada. Não sei o quê. Exatamente. E eu fiquei assim, ó. Aí eu queria fazer uma pergunta e eu lembro que eu pensei, eu não vou perguntar nada porque eu não vou saber me apresentar, porque eu já não falo mais assim faz muito tempo. Porque é essa linguagem, a linguagem que a gente aprende para conseguir trabalhar com as empresas de tecnologia que fazem enxergar o valor. Eu achei muito interessante isso que tu falou. Até lembrei de uma coisa parecida, mas em outro contexto. Quando eu entrei no Asas, eu vim de escritório de advocacia, então a minha realidade era outra, realmente. Um dos primeiros e-mails que eu enviei, eu coloquei prezado. Sim. Aí o meu chefe, né, o CEO, o Piero, falou: Thaís, aqui tu tá numa empresa de tecnologia. Sim, acabou. Tu pode falar prezados à vontade, mas tu pode falar, Piero, tudo bem? E mandar a mensagem que tá tudo certo. Então, mesmo que pro CEO, né, e pro board eu possa me comunicar dessa maneira, ao mesmo tempo, o escritório e também departamento jurídico, a gente fala com o Banco Central, a gente fala com o juiz. Então, o advogado, ele tem que ter essa sensibilidade de qual comunicação usar na hora certa. Não pode perder o juridiquês, às vezes ele é importante, não, né, tão pesado, mas ele é importante. Mas também saber falar de negócios. Um jurídico que não fala de negócios hoje não causa impacto numa empresa. É custo. Uhum. Aí vira custo. Na um verdade, não, é como se a gente tivesse que falar várias línguas, né? Uhum. Várias línguas para conseguir demonstrar ali o retorno no investimento, né? Que é o que as empresas procuram. Principalmente, eu falando bem do nosso caso aqui, que eu estou numa posição um pouco diferente da Thaís, porque eu sou prestador de serviço, né? Tu normalmente é interno, eu sou prestador de serviço. Mas tu vê, internamente tu procurou agregar valor. A mesma coisa que a gente procura. No fim do dia. Uhum. A comunicação é tu também garantir que o outro lado tá entendendo, não só falar, né? É que tu tem que garantir que ele tá entendendo na mesma página que você, né? Não é só falar e fiz minha parte. Não. Exatamente. Senão você é só mais um. Só mais um departamento jurídico, ao jurídico do não, ao jurídico que não agrega, que é custo. Então, para inovar dentro de um departamento jurídico, não importa se é escritório ou, né, dentro da empresa, são nessas pequenas coisas. A comunicação já é um dos primeiros caminhos, assim, para fazer diferente. Boa. Dentro desse tema, Thaís, de comunicação, isso a gente vê muito, né, Dani? É muito comum tu ver o advogado, ele vai atender o head jurídico, muitas vezes ele tá ainda acostumado, ele tá atendendo um founder. 2 fintech, tá atendendo um founder, ele manda lá, o founder quer aquela resposta rápida no e-mail, ele quer 3 parágrafos. Sim ou não? Não é nem 3 parágrafos. É sim ou não. Isso. É uma palavra. Ele quer isso. Daí tu responde, te dá 10 no NPS 100, super feliz. Daí tu vai atender o head jurídico, tu manda a mesma coisa, o head jurídico manda. Ele manda uma mensagem pra Dani, né? Ou pra mim, pô, Lucas, senti falta de um parecer, senti falta de algo um pouquinho mais elaborado, porque eu tenho que apresentar meu board. Eu falo, galera, ó, não que esteja errado, só que tu tem que saber passar a mensagem, tu tem que entender a expectativa. Eu falo, o problema não é tu descumprir, é tu gerar a expectativa e tu não cumprir a expectativa. Se tu não gera a expectativa, tu não tá frustrando ninguém. Porque muitas vezes a gente gera a expectativa no cliente e, cara, ele quer o parecer, ou ele quer algo com mais legal design, ele quer algo mais visual. Tu tem que entender o entregável que ele vai ver valor, né? Muitas vezes é o mesmo entregável de formas diferentes e uma ele vai ver muito valor e o outro ele vai reclamar. Mas isso que tu falou agora, olhando de outra perspectiva, porque eu sou a que pede, né, o parecer, ou vejo o CEO pedindo. Realmente, o que eu vejo é que o prestador de serviço que está ajudando uma fintech, nesse caso, depende de quem está atendendo também, qual comunicação vai tomar. Porque se eu sou um jurídico interno e estou pedindo ajuda, o básico eu já sei. Talvez eu preciso de algo mais construído, ou uma legal opinion para me ajudar a fundamentar. Mas o básico provavelmente já tem uma visão também, né? O CEO não. O CEO, ele quer resolver algum problema rápido, quer, né, passar para frente, ou às vezes ter uma noção para tomar uma decisão que depois vai ser embasada com um jurídico, mas é diferente. Eu vejo hoje que quando a gente trabalha, né, com escritórios, inclusive a Silva Lopes, o que a gente precisa é ajuda. O jurídico, quando pede, ele eu preciso de mais fundamento. Sim. Tem outros casos que vocês já trabalharam com isso? Como é que está o entendimento da jurisprudência? Então, tem realmente essa diferença de comunicação. Isso, a Dani pode me complementar, isso é muito individual, porque tem head jurídico igual. A gente tem departamentos que tem 3 pessoas, departamentos que tem 20 pessoas.
E o head jurídico está ali no meio. Às vezes o head jurídico são realidades diferentes. Ele tem 3 escritórios, outro ele tem 9, outro ele só tem você, outro depende muito da realidade. Sim. Mas a gente tem clientes que não respiram, já empresas grandes, autorizadas, não respiram sem falar com a gente. Double é check. Um perfil. Cara, ele não respira, ele não faz nada. Tudo. Então, obviamente, tem SLAs de retorno super ágeis para coisinhas. E tem outros departamentos que te procuram só para coisas maiores. Ele roda o dia a dia lá, Lucas, travei aqui, opa, vou usar vocês. Então isso é muito também da gente, né, Dani, entender o perfil. É muito perfil do head jurídico, da área. Tem perfil, cara, que é mais despachado, ele vai te usar para coisas pontuais, mais estratégicas, e outro não, ele vai te usar para tudo. Tudo. Isso realmente. Eu, justamente, acredito que eu sou esse perfil que... Eu tenho uma equipe jurídica grande hoje dentro do Asas. Acredito que são 11 pessoas que compõem. Dentre advogados, estagiários, assistentes, enfim. Quando a gente precisa de ajuda, realmente é aquela, puxa, super estratégica, preciso de algo bem aprofundado. Mas entendo que existem vários cenários de departamentos diferentes, né? E vai de acordo aí com a comunicação e com a necessidade de cada um. Eu queria te ouvir um pouco, Thaís. Isso é bem legal também de você compartilhar, porque o nosso público que ouve aqui o podcast é muitos empreendedores e também advogados, pessoal de departamento jurídico. E isso é caso a caso, né? Eu queria que você trouxesse a sua experiência. Muitas vezes a gente, como parceiro do jurídico, eu falo, a gente tem que tomar o cuidado redobrado. Por quê? Muitas vezes eu sou meu cliente e a Thaís. Ponto. Thaís é minha cliente, eu trabalho para a Thaís. Mas pode ter dentro da empresa vários pontos de contato que demandam a gente por fora, né? Daí, Lucas, mandei para a Thaís, a Thaís está demorando. O que eu vou fazer? Sou da área de produto. Eu vou mandar direto para o escritório, que eu sei que atende eles, que eu tenho um relacionamento também, e vamos embora. Então, muitas vezes eu queria te ouvir como é que funciona essa gestão interna, de muitas vezes outras áreas demandarem o parceiro, sem passar muitas vezes pelo jurídico, e porque tem escritórios que tem parceiros que falam, cara, é só por mim. E tem outras empresas, cara, o people te demanda, o produto financeiro, administrativo, dentro do departamento jurídico, o compliance vai te demandar, o contencioso vai te demandar. Todo mundo às vezes demanda o parceiro, né? Sim. E como que tu vê essa porque isso é um desafio de comunicação de fazer rodar, né? Sim. Nesse caso eu vejo assim, o combinado não sai caro. Boa. Então, se a empresa tem um head jurídico, eu considero que ele ou ela é o principal responsável pelas demandas jurídicas da empresa. Mas não significa que ele tenha que demandar sozinho. Tem que ser gargalo muitas vezes. Né? Porque vira gargalo. E aí trava uma operação. Empresas de tecnologia, especialmente, a gente não quer travar, não quer que algo demore mais do que necessário. Então, de repente, fazer um combinado com esse head, né, com esse jurídico. Tudo bem se eu atender o compliance, controladoria, né, fiscal em separado, o que você gostaria que eu te comunicasse? Se for um tema tributário, você quer ser copiado? Esse combinado deveria já vir da empresa, né? Sim. Ter um combinado muito claro. Mas caso não venha, e eu sei que pode acontecer e gerar um desconforto, depois o jurídico vem, não sabia que estava rodando isso com vocês. Eu faria uma reunião, um alinhamento e deixaria, gente, combinado é que todas as áreas podem demandar esses assuntos com cópia para o jurídico. Não, todos os... Daí vira gargalo, mas é a opção, né? Todas as demandas vão passar pelo jurídico e aí vão ser repassadas internamente. Então, nesse caso aí, eu acho que seria um combinado mesmo, tá? Boa. Você falou ali de gestão eficiente, a gente estava conversando um pouco. E quando a gente fala de departamento jurídico, seja interno, seja externo, uma coisa que a gente fez aqui no escritório e realmente faz muita diferença que, seja interno ou externo, eu falo que jurídico, prestação de serviço como um todo é muito difícil escalar, né? O serviço é difícil escalar por natureza. Tem pessoas, tem horas, e muitas vezes, seja um escritório ou uma empresa que está num ritmo de crescimento grande, tu vai ter desafio. Muitas vezes tu tem o capital disponível para aumentar o teu time, mas muitas vezes demora para contratar, tu demora para azeitar o processo. Então não é tão simples, né? Crescer com uma estrutura às vezes mais enxuta. E a gente fez uma coisa muito legal aqui no escritório de processo, né, Dani? Então, acho que a Thaís falou ali de processo, pessoas, né? A gente pode falar um pouquinho, mas de processos a gente toma muito cuidado, eu queria te ouvir também, de padronização. Então, o cliente que é atendido pela gente, cara, ele vai ver um padrão em tudo. Ele vai ver um padrão na fonte que tu usa, o jeito que tu responde e-mail,
pra ele não sentir a diferenciação de muitas vezes eu tô sendo atendido pelo Lucas. Cara, se ele for atendido pela Dani, Não vai sentir diferença. ele não vai sentir diferença. Óbvio, talvez ele tenha uma afinidade maior com o Lucas, ele gosta mais do Lucas, que ele tá em um relacionamento maior. Mas o Lucas saiu de férias. Atendimento vai ser a mesma coisa. Atendimento, a qualidade vai ser a mesma. E isso é difícil, né? Porque o advogado, ele não entende... Esse pode até ser contraditório, né? Ele não entende muito de processo de esteira, assim, de, cara, passo a passo, como que eu monto esses processos para ser mais eficiente, né? Queria que você desse a sua visão de como você começou ali o departamento jurídico, quais foram os teus desafios de montar processo para conseguir ser mais eficiente com o que tu já tem, né? Porque chegar e falar, eu preciso de mais 10 pessoas, tá, mas se tu não tem um processo bem azeitado, talvez as 10 pessoas não resolvam. Recentemente eu escrevi um artigo que eu chamei de jurídico enxuto. Legal. Como criar um jurídico com recursos escassos, porque é pouco provável que comece já com um super orçamento, com pessoas, né? Geralmente não é assim. O que eu acho que é o passo antes dos processos é que cultura tu quer colocar dentro do teu departamento jurídico. Então, a minha cultura, ou a cultura que eu estabeleci no Asas, foi de inovação, de ser um departamento jurídico estratégico. E aí a gente desdobrou isso em coisas do dia a dia. Então, dentro do jurídico do Asas, a gente tem um propósito, missão, visão e valores. Então, aqui já é um balizador de como as pessoas atuam dentro da cultura do jurídico, que, né, tá dentro da cultura do Asas. Isso aí é um grande passo para quando tu vai dar um feedback para alguém. Olha, esse teu atendimento não foi muito legal. Aqui faltou um pouco o interesse genuíno, né, que é um dos nossos valores. Interesse genuíno pelo cliente. Tu não escutou a real demanda que ele precisava. Então, eu começo sempre pensando na cultura que quer estabelecer. Muito da cultura vem naturalmente, vem das primeiras pessoas que trabalham, vem naturalmente, mas dá para colocar energia de como você gostaria. Então, eu não quero que o meu jurídico seja conhecido como um jurídico burocrático. Sim. Eu preciso trabalhar ao contrário disso, porque naturalmente é mais fácil dizer não. Então, trabalha na cultura. Depois, a parte de processos, ela é um pouco mais complexa. Sim. Né? Eu trabalhei 1 ano e meio com o jurídico de uma pessoa, né? Que a gente fala, uma equipe. Mas eu já pensava, se eu tivesse 2 pessoas aqui, se eu tiver 3, elas acham o que precisam achar? Elas entendem o fluxo que existe? Se eu sair de férias. Se eu sair de férias, né? Eu pensava justamente, uma pandemia, né? Que a gente foi pro remoto, só funcionou bem porque tinha muito processo bem definido. E começa aos pouquinhos, sabe? Sim. O primeiro processo que eu criei, eu acho que dentro do jurídico do Asas, foi um checklist, que era muito simples, checklist de processo judicial. Qual que era o passo a passo que a gente fazia? Porque a gente precisava pegar as comunicações com as outras áreas. Registrei, tem num local que todo mundo acessa. Depois, checklist de contrato. Eu comecei fazendo inúmeros checklists. Hoje a gente nem usa mais checklist porque a gente tem um sistema. Sim, e outra coisa. Mas os processos começam dessa forma. Qual é a cultura? O que você atua hoje? Já começa a criar o passo a passo. E 3, organização, né? Tem que ter uma organização muito grande para dar conta de um jurídico, porque quase todos os jurídicos lidam com prazos, expectativas, até em um parecer a gente tem uma expectativa. Sim. E aí você vai moldando, né? Hoje, eu acredito, qualquer jurídico tem muitos processos envolvidos. Dentro do ASA, a gente tem 3 segmentações do jurídico, que é contencioso, que cuida de processo judicial. A gente fala que é o pessoal que cuida da treta, né? Já virou Foi para lá... Foi para lá é a última instância, né? Sim. Operações, que lida com a parte de proteção de dados, contratos, consultorias e negócios. Isso aí, nada mais é essa divisão de áreas do que a gente ter entendido que os processos se diferenciavam e que a gente podia dar uma atenção diferente para cada um. Então, é uma construção, sabe? A gente está sempre trabalhando em melhoria de processo. Bacana. Eu queria que tu falasse um pouco, Dani, voltando ali no que a Thaís trouxe, da parte de cultura, né? A gente tem alguns mantras aqui dentro do escritório que a gente fez. A gente tem, por exemplo, rituais de qualidade de atendimento, treinamentos. E fala um pouquinho aí dos nossos mantras, Dani. Vê se a Thaís se identifica com algum. A gente tem uns mantras, mas E como eles nasceram, né? Eu acho que isso que é... É que cada um, assim, tem uma história, né? Então, por exemplo, a gente tem um mantra que é ser nota 10. Porque olha a história desse mantra. A gente, uma época, quando a gente estava construindo os mantras, cada um apresentava um e defendia, né? O Renan era um persistir. Persistir. Era o dele, foi a contribuição dele.
E aí eu trouxe um que era ser nota 10, porque no colégio eu tinha muita dificuldade em matemática. Ia muito mal, assim. E aí um dia a professora disse, olha, tu tem que estudar pra ser nota 10, porque se tudo der certo, tu tira um 7. Porque eu já era ruim. Ela identificava que eu era ruim, né? Então, se tu estudar pra ser 7, ou seja, né, tu vai mal. Se tu estuda pra passar, tu vai tirar 5, aí tu roda. Então, tu tem que estudar pra tirar 10. Como tu já é ruim, né? Aí tu tira 7, tu passa. Mas eu levei isso pra minha vida. Eu pensei, cara, tu tem que sempre fazer o teu melhor, porque tem as externalidades, né? E tem tu mesmo, que a gente não é perfeito. Então, aí é um dos mantras, ser nota 10. Tem outro que a gente fala muito também, que é 1 minutinho. Que, guria, foi numa conversa com um contador de um cliente lá em São Paulo que tinha dado um problema. E aí o contador estava furioso. Aí ele bateu na mesa assim, as pessoas não tiram 1 minutinho para ler as coisas. Porque se alguém tivesse lido isso aqui, 1 minuto tivesse lido isso aqui, não teria dado esse problema. E aquilo me marcou e eu trouxe também. Eu voltei lá de São Paulo e disse, gente, eu acho que eu tenho um outro mantra aqui. Porque se tu tirar 1 minuto para revisar o negócio antes de enviar, tu já evita, assim, um problema bizarro, né? E... Isso o pessoal faz bastante no minutinho. Eu falo, cara, tu vai enviar, vai fazer alguma coisa de regulatório, muitas vezes, que, cara, Sim. Terminou o e-mail, terminei, calma. Vai pegar um café, pega uma água, volta, lê de novo. Não, é Tira engraçado. Um minuto. Um double check. É engraçado que às vezes num feedback negativo, né? Ah, deu um problema, tal. O que tu acha que aconteceu? E às vezes a pessoa diz, eu acho que eu não tirei 1 minutinho. Que legal, gente. Sabe? Eu adorei. Eu nunca usei o termo mantra e as frases, mas combina um pouco com isso, os valores que a gente coloca, né? Incrível. Até acho que vou pensar em propor lá pro jurídico interno pra gente ter os nossos mantras, porque é a cultura. É isso que tu tá criando. E, ó, ela naturalmente é difundida, porque se você começou e o outro já tá falando do minutinho, então o departamento começa a trabalhar com uma sincronia, assim. Então, sim. E a gente fala de outro muito que a gente usa aqui no escritório, que a gente fala, a gente não tá de sucesso, a gente paga o aluguel, né? Muito... Isso aí é da Trajano, da Maria Trajano. Ela fala, ninguém é de sucesso, a pessoa tá de sucesso, né? Então, tu tem que pagar todo dia ali o preço, tu tá alugando o sucesso, né? Isso também é algo que que o pessoal também traz muito. Às vezes, quando a gente faz as reuniões, pessoal, a gente tem que pagar o preço, sabe? Que vem do mantra, é verdade, Lu. E é legal, né? Quando tu vê a tua equipe, que tu, né, começou a construir, ela foi crescendo, expandindo. E perceber que os valores que compartilham são os mesmos, porque se você não estiver lá, você sabe que pensa muito parecido ou que tem os mesmos princípios. Então, agora dá pra entender o porquê não importa se é atendido pelo Lucas ou pela Dani, porque vocês têm a cultura muito forte. Né? Isso aí, cara, isso aí a gente construiu... Que nem tu disse, eu tenho até hoje os vídeos no meu computador antigo lá no HD, quando a gente parou, tinha 10 pessoas, não lembro, que a gente parou uma noite e falou, cara, agora tá o momento da gente pensar em cultura. Pegou os post-it na mesa, cara, a gente ficou até tarde no escritório, botou um monte de post-it e a gente, começou por aqui. Desde que começou a ter esses mantras, e toda pessoa que entra tem um processo, volta em processo, né? Tem um onboarding, cara, como que a gente trabalha, como que a gente funciona, isso que pra gente a gente não abre mão. E isso que a Dani falou dessa cultura de pagar o aluguel de sucesso, é muito que a gente fala na operação, muitas vezes. Eu falo, cara, o cliente tá fechando operação de M&A. A gente teve um cliente que a gente fez agora, que eu já posso falar, porque saiu no mercado, que foi o pessoal da Control Play, que a gente fez a operação de venda para CNA. CNA é uma empresa super grande, mais de 13 mil colaboradores, nunca tinham feito uma operação de M&A em 50 anos. Só que tinha que fechar a operação, a Control Play é uma franqueadora enorme, em 22 dias. Então tinha que rodar em 22 dias. Eu falei, Laio, a gente vai dar o jeito. Então, o pessoal, cara, esse é o preço que a gente tem que pagar. Tem momentos que vai ser mais tranquilo, tem momentos que a gente vai sentar e vai fazer, e o time pega junto, e a gente tem essa tranquilidade de que não só os sócios, mas os gestores também pegam essa cultura e passam para as outras pessoas aqui dentro do escritório, e aí a gente pode saber que os clientes estão sendo bem atendidos, né? Principalmente a parte de NPS, né? A gente faz NPS de atendimento, qualidade de entrega, que é a Dani que faz, a gente está com, em 4 anos, uma média de 94, porque os clientes ficam felizes, né? Então eu falo, a gente dentro do escritório, o cliente fica com a gente porque ele quer, né? NPS é uma métrica. É uma métrica, exatamente, né? Como você mede o sucesso do seu jurídico. Exato. Uma das maneiras é fazendo pesquisa de satisfação. No nosso caso, jurídico interno, a gente faz muito. Faz formulário de feedback desse projeto ou dessa consultoria, como você retorna, né, desse projeto jurídico. É um pouco mais difícil dentro da empresa fazer dessa maneira,
Mas a cultura do feedback, de entender, tem um ponto de melhoria, que poderia ter sido feito diferente, é extremamente importante pra gente, né, melhorar, crescer, fazer as coisas de uma maneira diferente, porque senão fica igual. Legal, eu queria que tu falasse um pouco disso, dessa cultura de feedback. Esse ano a gente começou, né, Dani? A gente começou a fazer... A gente já tem toda essa parte de feedback e tudo. A gente deu uma remodelada, começou a fazer o one-on-one com o pessoal. E cada gestor vai fazer uma avaliação 360 também, né? De tanto o liderado avalia, a Dani pode falar melhor do que eu. E é muito legal porque são momentos que tu tem para falar com o teu liderado. Tu tem 1 hora ali pra falar com ele, a pauta 90% é dele e 10% é tudo. E tu acha que vai durar meia hora, muitas vezes dura 1 hora, 1h30, a pessoa falando contigo. E tu ter esse alinhamento, né, que tu falou, combinar não sai caro, isso muda bastante, né, Dani? Queria que tu falasse um pouco. Aqui no escritório a gente adota mais ou menos 2 procedimentos, né? A gente tem feedback, a gente tem um cursinho pronto de feedback que a gente apresenta regularmente para o pessoal, até para eles conseguirem se dar entre eles, né? Sim. Não precisa sempre o gestor, entre eles conseguirem praticar. Mas aí é um primeiro desafio que tem que até, se tu puder depois comentar como é para ti, Thaís, que a gente não consegue no feedback influenciar comportamento, né? Tu consegue muito influenciar ali no trabalho, assim. Mas, às vezes, o problema é puxa um pouco pro comportamento, ali é muito difícil influenciar. E se tu estuda um pouquinho sobre isso, tem literatura que diz, olha, comportamento, tu nem não chama muda a característica feedback, pessoal, né? que tu não influencia. O comportamental é muito mais desafiador, né? Muito. Aqui vou misturar um pouco o Asas com o jurídico, porque o Asas é uma empresa que sempre deu muito valor para feedback. Sempre. Então, não é algo que nasceu sozinho com o jurídico. Já veio junto com a empresa. E também na cultura do one-on-one. Sim. Eu sou muito fã, da cultura do one-on-one. Sempre que eu faço one-on-one com os meus liderados, depende do nível de maturidade de cada um. Tem um espaçamento maior ou menor. Então, tô ensinando alguém, é novo na empresa, nunca trabalhou com tecnologia, eu preciso estar mais perto. Então, esse acompanhamento é mais próximo. Alguém que já está há anos no Asas, que a gente já trabalhou em conjunto. One-on-one mensal, né? Então, eu acho que dentro do one-on-one a gente constrói algo essencial para depois a gente chegar no feedback, que é a confiança. Legal. Então, o one-on-one é muito importante começar com ele, criar essa confiança, entender que do outro lado tem uma pessoa que tem suas particularidades, tem seus desafios, tem comportamentos diferentes. Aqui, e no Asas, a gente sempre olha para os valores. Os valores têm que estar muito alinhados, mas cada um se comporta de uma maneira. Depois que a gente ganha essa confiança em one-on-one, que aí é uma troca muito mais técnica, às vezes, ou, né? Como é que tá a tua atuação aqui no Asas? Tem algo que você está sentindo falta? Como tá seu relacionamento com os seus liderados, com seus pares? Então, esse tipo de pergunta vai para o one-on-one. Feedback, existem, né, muita literatura sobre feedback. Eu gosto de usar o one-on-one quando tem espaço para feedback também. E existem os dois lados. Quando tu vai construir um feedback sobre as atividades, é mais fácil. Porque tu consegue medir, tu sabe se tem erro, é algo muito mais objetivo, né? Sim. Mais tranquilo. Para o gestor, um feedback de atividades é ok. Você consegue até pegar feedbacks de outros colegas para chegar Tem parâmetro, tudo certinho. Comportamental é subjetivo. Sim. E aí fica extremamente... né? Depende de muita avaliação do gestor ou não, né? Porque pode ser um par. Então, o que eu vejo? Que com base nos valores e nos comportamentos esperados, é mais fácil dar um feedback. Por isso que tem que ter uma cultura forte. Porque eu consigo falar, olha, aqui eu esperava um pouco mais de transparência de você. Porque a gente combinou esse prazo aqui, até dia 29, e você, né, já é dia 31, não me falou nada. Então, aqui é um comportamento de uma procrastinação, algo assim. Mas não quero falar dessa maneira, então eu uso um valor para embasar um feedback. Então, eu espero que você... E aí, sempre que possível, usar um contexto muito bem claro e o que você espera da pessoa. Então, a cultura do feedback, ela precisa ser criada com carinho. Então, constrói a confiança, vai para o feedback e o viés de que feedback é para melhoria contínua. Sim. Eu quero que você permaneça aqui, eu quero que a gente tenha bons resultados juntos. Não faça um feedback por feedback para te deixar chateado. Não é perda de tempo também, porque e eu agrava. Acho que ainda não é comum, não vejo departamentos jurídicos ou escritórios trabalhando com feedback, então também é legal.
É muito legal isso que vocês estão fazendo, porque o grupo cresce como um todo. Porque dar um feedback é difícil, assim como receber. Então, o grupo eleva a maturidade de todos, né? Então, eu acho interessante. E são coisinhas que você comentou que a gente volta, né? Como não sai caro. A gente fala muito aqui dentro do escritório. E o cliente fala, a gente traz vários clientes, muitas vezes, fazer talk presencial com a operação. Então, o cliente está com a gente aí há 5, 10, 15, os caras vêm, já passa por vários advogados, já conhece o escritório, ele dá o talk. Muitas vezes é interessante que ele fala, pessoal, isso é muito comum, né? A gente trabalha em consultoria, você também, mesmo que seja interno, a gente trabalha não muito com prazo, né? Para judicial, deadline, e o advogado é uma coisa que tu tem que saber trabalhar com prazo, né? E o advogado trabalha com consultivo, muitas vezes tu não tem o prazo, óbvio. Mas é diferente, tu não tem prazo, mas tu tem prazo, né? Então, muitas vezes tu prometeu algo para a Thaís internamente já alinhou a expectativa com o fornecedor, com o board, ela já garantiu aquele prazo. E tu chega e passa, porque tu disse, por exemplo, 29, o pessoal não manda nada. Então, não fez o alinhamento, né? E o cliente fala, Lucas, tranquilo se tu não conseguir entregar de 29. Só me avisa antes, fala, era um pouco mais complexo do que eu achava, eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo, eu vou te enviar até o fim do dia, ou até amanhã. Show! Em 99% dos casos, o cliente vai falar, tranquilo. Beleza, Mas se tu não fala, aí a gente volta, tu quebra uma relação de confiança, né? A Dani tem uma frase muito boa que é quase como fazendo uma análise fintech, né? Quase como uma conta bancária, né? Tu tem ali os teus créditos, teu cliente, tu vai botando um dinheirinho ali, e se tu tem muito crédito com o cliente, às vezes tu erra, cara, tu tira um pouco, mas tu tem muito crédito com o teu cliente. Uma coisa é tu não trabalhar esse relacionamento, tu não ter essas entregas, e quando tu errar, tu não tem saldo nenhum, né? Tu vai direto pro negativo. Exatamente. E o jurídico, ele trabalha com algo que é a reputação, né? Sim. Então, poxa, parece que é um prazo, uma coisa pequenininha de um combinado de consultoria, mas tem a reputação com o teu cliente interno ou externo. E aí mostrar para um colaborador num feedback ou para um colega, né? Olha, poxa, olha aqui o nosso cliente, ele estava confiando a gente tinha alinhado. Aí começa a trazer esse senso de dono, de responsabilidade para o time, sabe? Legal. Eu queria que você falasse um pouco, Thaís, isso é até uma máxima do mercado, não é nossa. A gente costuma dizer que as pessoas normalmente são contratadas por hard skill e dispensadas por falta de soft skill, né? Que isso é padrão, né? Então a pessoa é muito boa tecnicamente, tu contrata para ter um currículo excelente, mas no dia a dia tu vê que às vezes não rola, né? Não consegue gerir um time, não consegue se comunicar com o cliente, não consegue se comunicar com os colegas. E a pessoa é excelente e acaba não dando certo, né? A gente vê isso muito no direito, porque a gente é moldado por hard skill. O mercado fala, você tem que ter hard skill, tu é advogado. Mas no dia a dia é totalmente diferente, né? Seja tu abrindo teu escritório, seja tu trabalhando num escritório, um outro escritório, seja tu indo numa empresa de tecnologia, não é só hard skill, né? Isso, tanto para quem está começando, quanto quem já tem uma jornada um pouquinho maior, apanha muito até aprender e entender a relevância disso, né? Queria que você comentasse um pouco se isso é verdade ou não, o que você pensa. Olha, eu já aprendi muito com contratações. Tem um livro que eu gosto muito, que é Como o Google Funciona. Eu sempre posto. Quem me segue no Instagram vai ver que tem até um destaque sobre isso. E ele fala que a preocupação número 1 de um gestor deveria ser como contratar. Quem contratar? Qual que é o fluxo de contratação? Porque são os talentos que estão compondo a sua equipe, né? Eu sempre dou muita atenção para soft skill. Eu gosto, sim, poxa, é legal tu ver um currículo bem preparado, ver que tem muita experiência e tal. Mas você precisa entender, e aí vem desde comunicação, comportamento, educação, uma análise completa, se essa pessoa que você está contratando vai se adaptar à cultura que já existe dentro do seu negócio. Não é fácil, porque você geralmente recebe um currículo, faz uma triagem, vai para uma entrevista, às vezes comportamental, depois uma entrevista técnica e é muito experiência, feeling, depois a gente vai ficando melhor, né? Mas hoje eu acredito que comportamental, como a gente já falou, a Dani até muito bem falou, soft skills, elas são habilidades indispensáveis. De nada adianta eu ter um advogado maravilhoso no técnico se ele não conseguir se comunicar. Não adianta. Se ele não conseguir entender a sutileza de uma situação e talvez
poxa, esse assunto eu vou deixar para depois. Aqui não é o momento de eu falar sobre isso agora, eu vou conversar com o CEO. Então, as soft skills hoje estão sendo muito faladas. Deveria ser, inclusive, mais falado na faculdade de Direito, tá? Vocês também... o Lucas eu não sei, mas a Dani se formou em Direito. Eu sim, sou advogado. Então... que faz tanta coisa, né? Eu falei, meu Deus, já... mas confuso. Hoje 10% do meu dia eu advogo. Pouco, mas advogo. Eu sei que tu faz, né, de pouco tudo de pouco. O Lucas faz os contratos Silva Lopes. Exato. O meu principal cliente é o Silva Lopes. Eu tenho 2, 3 clientes aqui que eu sou o Key Account, que eu ainda não consegui largar. Mas o meu principal... Desculpa, Lucas, não consegui largar porque eu adoro trabalhar com eles. Que fique claro. Eu não larguei porque eu não quero. A Cris Junqueira, já sou amiga dela. Cristina Junqueira, se eu A Dani também Cris. Eu também chamo ela de Cris. Então a Cris Junqueira sempre fala, o que você faz? O que precisa ser feito. O Lucas também aqui nessa Isso aí. Eu falo, é muito legal tu falar disso, porque eu falo que, cara, isso é uma visão que a gente tem aqui. Eu falo, cara, eu tenho que fazer o que é importante muitas vezes pro negócio. Ponto. O negócio precisa que eu foque esse trimestre nisso. Foi assim que eu virei diretora jurídica, regulatório, People, quando eu vi, eu cuido da ouvidoria, e aí vamos embora. O que precisa ser feito, a gente faz. Até me perdi, o que a gente tá falando? É isso que eu queria te ouvir um pouco. Do comportamento que a gente tá falando. Queria te ouvir um pouco sobre isso, porque às vezes o advogado, ele tem ele pensa a carreira dele de um jeito, né? E ele vê que vão abrindo vertentes e ele, muitas vezes... tem que confiar no processo, né? Muitas vezes, cara, tu vai abrir mais para um lado, muitas vezes, cara, já passou muito isso. Vai contratar uma pessoa, ela é extremamente boa em societário. Cara, a pessoa é muito, muito boa em societário. Mas um valor nosso aqui dentro do escritório, por exemplo, a gente fala muito do advogado com perfil em T, né? O que é isso? Cara, tu vai ser muito bom em societário? Cara, é a tua área de conforto, é a área que tu gosta de estudar, é a área que tu te dedica, que tu, né? Perfeito, tá tudo ótimo. Mas... tu vai passar por um treinamento, vai ter que saber um mínimo. Que é o que eu falo. Eu, Lucas, hoje, o mínimo de regulatório societário, compliance, LGPD tributário, trabalhista, o mínimo disso, tu tem que saber. No fim do dia, tu vai jogar de empresa, né? Ponto. Concordo. Então, às vezes tu pega o jogador, eu não quero passar por isso. Beleza. Faz parte, né? Então, pra gente, é algo que a gente não abre mão. Tu quer trabalhar com societário? Beleza, tu vai ser o head societário, tu tem uma carreira com isso, mas saiba que tu também vai ter o conhecimento inteiro. O conhecimento inteiro, eu estudei isso, acho que eu fiz o MBA da PUC aqui do Rio Grande do Sul, e eles falaram muito sobre carreira em Y, conhecimento T e por aí vai. E eu me identifiquei muito com isso, e eu coloco assim, o que é o conhecimento em T? Tu ter uma profundidade em algum tema, e eu considero hoje, como gestora, que a minha profundidade é direito, nem é empresarial, tributário, e ter vários outros conhecimentos que agregam valor. Então, vejo que para ser um gestor jurídico hoje, nem adianta só direito. Você tem que saber um pouquinho de financeiro, você tem que saber um pouco de negociação. De produto. Produto. Sim, produto total. Então, o advogado de hoje, independente se trabalha numa empresa ou não, precisa construir, aí entra o comportamental também, né? Habilidades, tendo uma profundidade, talvez, empresarial. Mas eu tenho que entender tudo que cerca esse assunto. Senão, acaba não podendo abraçar novas oportunidades. E o mundo está muito dinâmico. Isso. É difícil você falar de societário, mas não misturar um pouquinho com tributário e regulatório. Sou ótima em societário, mas não atuo com regulatório. Difícil. Cessa um pouco as oportunidades. Então, quem se forma em direito, né, nunca vai conseguir parar de estudar por isso, porque o conhecimento é o que consegue alavancar uma carreira nesse sentido, né? Já se encaminhando um pouco para o final, Thaís, eu queria que você falasse um pouco para a gente quais os principais erros, acertos assim, que a Thaís cometeu ou vê dentro do mercado, e se tem algum ouvinte que, cara, gostei do Asas, quero me inscrever, o que eu preciso ter para poder trabalhar com a Thaís? Poxa, olha, erros, eu tenho uma lista de erros, mas eu considero que eles são extremamente importantes para me tornar profissional que eu sou hoje e ainda espero ser ainda melhor no futuro, né? Agora, assim, de supetão não me veio nenhum muito marcantes, mas os principais erros que eu acredito que eu tive, que a maioria das pessoas devem ter, é de comunicação. Quando a gente se expressa mal, acaba falando algo que não desceu tão bem. E o que eu aprendo é que não tem problema errar.
a gente erra com contexto. Sim. E é muito importante saber pedir desculpas ou agradecer pela paciência, sabe? Então, esse jeito de tratar as pessoas quando a gente erra é o que importa realmente, né? Tem aquela frase, as pessoas não vão se lembrar do que você fez, mas vão lembrar de como você fez elas se sentirem. Uhum. Então, isso é extremamente importante. Então, eu com certeza errei, já devo ter perdido prazo, né? Mas sempre com muito contexto, não errar por errar, né? Sim. E saber pedir desculpa se fez errado e melhorar para a próxima, né? Então, acho que é isso. E para trabalhar no Asas, para trabalhar na nossa... Não tem ego. A gente aqui, a primeira coisa que a gente escreve é sem ego. Maiúsculo. A gente põe na vaga. Aí já mata 90%. Gente, eu acredito que tem que ter muita vontade, sabe? Vontade de fazer diferente, não ser mais do mesmo. Hoje, o jurídico do Asas, falando especialmente dessa área, é muito inovador. Trabalha para que a gente consiga ter resultados, causar impacto na empresa. A gente fala, não só resolver problemas, mas trabalhar com oportunidades. Uhum. Então, como que um jurídico agrega em oportunidades para o negócio sem ser o CEO pedindo? Naturalmente surgirem, né? Então, para o jurídico do Asas, muita vontade, muito estudo. E, claro, aí os valores do Asas, um que eu admiro muito e que eu prego todos os dias, muita transparência. É importante para a gente que isso seja uma via de mão dupla. Mas para o Asas, de maneira geral, gente, está cheio de vagas de tecnologia. Estamos buscando. A gente tem nosso site ali, o Asas Carreiras. Tem uma olhada. Tem bastante vaga. E a gente também tem um programa de estágio bem legal. Não só para jurídico, mas para outras áreas. Se você tem interesse, às vezes, numa transição de carreira, né? A gente super apoia, porque a gente gosta de realmente ajudar as pessoas a crescerem dentro da empresa. Perfeito, então, Thaís. Com isso a gente vai se despedindo, porque se deixar a gente fica aqui horas e horas. Está convidada para a gente gravar mais, a gente voltar. A gente tem muito tema ainda que a gente pode conversar contigo. Adorei os mantras. Agora eu vou precisar conversar com o pessoal do jurídico. Eu vou te mostrar ali na parede. Tá escrito na parede. Vou bater foto já. Para ninguém dizer que não vê. Então, obrigado pelo teu tempo, por ter vindo aqui conversar com a gente. Acho que foi muito bacana aqui o episódio, eu gostei bastante. Deixa os teus recadinhos finais. Fala um pouco de quem gostou, como que pode conhecer a Thaís, onde é que pode te achar nas redes. Essa é uma boa, né? O marketing do Lucas aí, ó. Sim. Faz de tudo. Então, pessoal, as minhas redes sociais, eu não sou tão ativa, mas especialmente o LinkedIn, Thaís Concílio, podem me seguir, podem mandar mensagem. Às vezes o pessoal tem vergonha de pedir um bench, né? Eu marco reunião mesmo, mostro como funcionam as coisas no jurídico, porque muita gente me ajudou no início da minha carreira e eu gosto de retribuir. Então, eu acredito que o LinkedIn é a melhor rede social. Bacana, perfeito. Dani, novamente, muito obrigado por estar aqui comigo em mais um episódio. Acho que é o primeiro que eu e tu a gente faz sozinho. Sim, então, é verdade. A Cristiane acho que vai ficar orgulhosa. Cristiane, eu depois vou pedir o feedback da Cristiane. Positivo, tá, Cristiane? Positivo, Cris. Então, Dani, obrigado por estar aqui com a gente novamente. Espero que em 2024 a gente grave muitos episódios juntos. Boa. Então, ano que vem a gente vai ter muita coisa vindo pelo Startup Life, pessoal. Então, se preparem que tem muita novidade vindo pelo forno aí nos próximos meses. E Thaís, novamente, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente no Startup Life. Galera, muito obrigado. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam também que esse episódio vai em vídeo dentro do YouTube. Então, também precisando estar em vídeo se vocês quiserem ver. E deixar comentário lá pra gente também é sempre importante. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Até o próximo. Tchau. Tchau.